Terapias holísticas necessitam de dietas, de outros apoios, outras ferramentas, ou como os remédios alopáticos, eu posso dar para qualquer um? Olá, pessoal. Vamos agora a um vídeo sobre terapias holísticas. E vou falar de uma maneira geral, porque quero abordar uma questão que eu já falei no início dos vídeos de terapia holística, que primeiro, terapia holística não é caminho de espiritualidade, mas que bem ou mal vai preparar o corpo e talvez, dependendo da terapia, vai preparar a mente, o indivíduo, para que ele possa fazer um caminho de espiritualidade. Ainda que ele não queira fazer um caminho de espiritualidade ou transcendência, a terapia holística, as terapias, né? Elas são mais eficientes, elas são mais próximas daquilo que a gente entende humano, porque o humano não é uma caixa, nem uma máquina, onde engrenagens podem ser consertadas e trocadas separadamente. Um coração, cuido do coração cuido da veia especificamente, cuido só da artéria, no fígado eu vejo o fígado a vesícula, vejo outras coisas, aí vai para o intestino, então o gastroenterologista não vê o todo e também não vê o processo junto, mental e emocional, junto com esse corpo físico que influencia. Isto sem considerar todo o entorno, a história familiar, não a história familiar se seu pai teve infarto, tem algum caso de câncer, tem algum caso de colesterol alto ou pressão alta. Quer dizer, hábitos. O médico vai a você para perguntar se seus pais ou avós tinham os mesmos hábitos comportamentais que você, porque eles pressupõem que não se questiona nada, não se muda nada e você só repete. Isto não é genético, tá? Isto é daqui. Então, eu posso ter histórias na minha família disso ou daquilo, no momento em que eu copio hábitos e também copio hábitos emocionais e mentais, ou sou solidária, absorvendo a ideia de que se mamãe teve câncer de útero, vovó teve câncer de útero, quem sou eu para não ter, né? Então, essa lealdade também, que eu trabalho principalmente a lealdade feminina, ainda não fiz as lealdades masculinas, né? Mas o workshop para cortar essas lealdades femininas já está lá na página, para quem quiser seguir, tem o passo a passo como fazer, mais os áudios de desprogramação dessas lealdades. Mas e as terapias holísticas? Eu posso comer qualquer coisa? Eu posso colocar o pé na jaca, fim de semana? Posso beber? Posso fumar? E depois me trato com florais, com tinturas, com óleos essenciais? Óleos essenciais vão atuar em problemas mentais e emocionais? Até que ponto? Sem mudar nada. Então, eu vejo muitas pessoas substituírem a sacolinha de remédios alopáticos pela sacolinha de óleos essenciais ou outras ferramentas, outras tinturas. A tintura e óleo essencial vai ajudar para você sair de um processo, mas sem reflexão, sem mudança de comportamento alimentar, sem estar atenta e consciente a você, ao seu emocional, ao seu mental, o que te faz bem, o que te faz mal, não vai funcionar. Por isso é que se chamam terapias holísticas. Não gosto do termo alternativo, porque parece somente uma outra opção do mesmo. Mas não é. Uma terapia floral, uma terapia, aromaterapia, fitoterapia, a homeopatia,
e outras ferramentas mais mentais e emocionais, como eu trabalho com a programação mental transdimensional e a reprogramação mental, essas ferramentas, elas vão ter que trabalhar junto ao indivíduo para mudar seu comportamento, mudar seu emocional, mudar sua mente. Mas e aí, Cristina? Eu vou deixar de ser eu? Você não é quem você pensa que é. Então, você não teria tantos problemas herdados de família e do sistema. Você vai descobrir através das terapias holísticas que você vai precisar dar atenção a este eu que você desconhece, para poder livremente realmente escolher o que te faz bem, o que te faz mal, o que você realmente gosta, etc, etc, etc. E hoje eu trouxe como tema a questão da água. Se fala da água isso, a água aquilo, que a água faz de mais faz mal, de menos faz mal, que o problema é o cloro, é o flúor, é a água não tratada, é a água tratada, vou beber água mineral, não vou beber água mineral. Água, fundamental. É o segundo elemento que não podemos ficar sem. O primeiro é o ar, claro. Segundo, a água. A comida você pode levar até uns 40 dias, né? As greves de fome dão conta disso. Mas sem água, 3 dias você já está sucumbindo. E sem ar, então, nem pensar. Então, é o segundo elemento mais importante na manutenção da vida, tá? Então, eu fiz uma pesquisa sobre todas as águas do mundo são cloradas, porque eu, durante muito tempo, fiz uso de água não clorada, porque eu tinha poço artesiano. E senti uma diferença descomunal quando mudei e não pude mais utilizar. A primeira coisa que eu percebi na hora de tomar banho é que eu estava tomando banho com água sanitária ou água de piscina. E eu achava estranho aquilo, né? Eu usava muito água de cachoeira, água de rio, tomava muito banho de cachoeira, de rio, mesmo no rio. E em Petrópolis eu tinha poço que tinha sido cavado até pela proprietária do terreno, que tinha adquirido depois, eu. E eu mantive a água de poço. Meu Deus, que água leve, que água viva, fantástico. Então, isso faz muita diferença. E eu vou trazer para vocês a diferença desde o plano físico, da alteração da água, até a parte emocional, mental, espiritual. Então, toda água é clorada no mundo? Países desenvolvidos, Estados Unidos, Brasil, parte da Europa e Japão, fazem uso do cloro ou derivados, como hipoclorito ou de óxido de cloro, que é o método mais comum da desinfecção da água. Isso se deve, né, se coloca isso porque é muito eficaz, tem baixo custo e manutenção de efeito residual durante o transporte até a torneira. Na Europa Ocidental e em países nórdicos, são outros os métodos, principalmente ozônio e radiação ultravioleta. Essa é uma das que eu mais gosto, porque já usei em lagos de jardins, aqueles laguinhos que se constroem lá em jardins, em que a água fica super clara, super limpa, usando ultravioleta, radiação. É um método primário de desinfecção e adiciona-se pequenas quantidades de cloro quando necessário, né? Porque se faz o exame da água para manter uma espécie de resíduo protetor. Holanda, Alemanha e Dinamarca utilizam este método. Áreas rurais ou países em desenvolvimento, né? O famoso terceiro, quarto mundo, papapá, né? Que agora não se pode falar porque é muito ruim. Enfim, há locais onde nem existe tratamento sistemático de água. Nessas regiões, a população depende de fervura, filtro caseiro, coleta de água da chuva, tá?
ou até mesmo eles acabam bebendo de água não tratada de rios e poços não artesianos, que não vão fundo, né? Então, o risco é elevadíssimo de contaminação, e isso a gente sabe que é um dos grandes problemas nesses países. Então, há alternativas ao cloro. Eu posso usar o ozônio, então, o ultravioleta, radiação, prata e cobre iônicos, que também existe, né? A prata coloidal, que se coloca em filtros particulares, carvão ativado e membranas com osmose reversa ou nanofiltração, tá? Por quê? Né? Por que eu preciso disso? Né? Anota, isso é o cloro. E o flúor? Eu preciso de fluoretar a água? Então, a fluoretação da água tem a finalidade de reduzir cáries dentárias, não a desinfecção. Ora, eu poderia tirar o flúor. O problema é a infecção. O flúor não me garante que eu não tenha cárie dentária. Aí tem flúor na pasta de dente, tem flúor nos enxaguantes bucais e mais flúor na água. Já viu a quantidade de flúor que tem na água, que tem no seu uso? E aí, sim, vamos falar desse flúor, tá? Nos Estados Unidos, começou isso em meados do século XX. Não seria mais fácil lavar a boca, os dentes, ou parar de comer muito doce? Pelo menos acabou de comer doce, enxágua essa boca, bochecha. Tem métodos de enxágue. Enxágue com limão, enxágue com chá de romã, né? Enxágue com cravo, você ferve o cravo, coloca um pouco de álcool, faz uma tintura e enxágua a boca, bochechando bem. Não precisa nem do tal Listerine e enxaguantes bucais. Até hoje é o que eu mais utilizo. Eu não estou falando sendo usuária de pasta de dente, né, eu faço o meu pozinho à base de bicarbonato de sódio e cravo em pó. Coloco ali e escovo o dente. E faço meu próprio enxaguante bucal com tintura de cravo, pingo às vezes alguns óleos, como por exemplo um pouquinho de melaleuca, um pouquinho de copaíba para desinfecção e água pura e bochecho. Simples. Existem métodos super simples de se fazer. Você pode também pegar uma quantidade grande de espinhos de rosa, né? Colocar raspas de limão e gengibre, fazer uma boa cocção disso tudo, coar, colocar um pouco de um conservante, que é um álcool natural, pode ser um álcool de cereais, pode ser um pouco de um brandy, e faz o seu bochecho. E é pouco, só para conservar. E aí você faz de tanto em tantos tempos. Se fizer meio litro, dá para mais de um mês. Né? Então, qual é a situação com relação a esta questão do flúor, que é importante, a gente vai ver por quê. Estados Unidos, Brasil, Canadá, Austrália, Irlanda e Chile. Grande parte da água do abastecimento recebe flúor. O Brasil, por exemplo, tem uma fluoretação obrigatória por lei federal. E veja, com toda essa fluoretação, vai lá dizer, né, há pouco tempo, o presidente, que por que essa nação não tem dente? Seja porque toma caldo de cana, porque chupa cana, porque não escova dente, mas não botou flúor na água, mas não bochecha. Então, o flúor, ele precisa circular aqui, se for o caso, né? É o que eles dizem, para botar água fluoretada. Mas beber, para onde vai esse flúor? Para os dentes? Enfim, vamos vendo isso aos poucos. A Europa Ocidental, Alemanha, França, Holanda, Bélgica, Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia e Suíça não fluoretam a água.
Hum. E são os que têm mais dentes. A opção pelo flúor em pasta ou até em suplementos é o que é melhor. Argumento que a medida deve ser individual, não coletiva, porque se a pessoa quiser fazer como eu faço, eu não tenho água fluoretada, né? Então, nesses países, a liberdade de escolha, de decisão do que eu vou colocar, do que eu vou consumir, é respeitada. África, Ásia e Oriente Médio, a fluoretação é inexistente, mas não por escolha, porque realmente não fazem, às vezes, né, há locais com excesso natural de flúor, mas aí é um flúor natural e é diferente da fluoretação, tá? E em alguns lugares, como Índia, Quênia, Etiópia e parte da China, há alguns casos de excesso de flúor na água, por causa dos metais mesmo que tem, que causa até uma fluorose dental, enrijecendo muito a questão óssea, mas aí trazendo alguns probleminhas. Mas não é geral, tá? Então, as controvérsias. Pró-fluoretação. As associações odontológicas de saúde dizem que é importante para a cárie infantil. Aí, assim, qual é a crítica que a gente viu? Não respeita o direito de escolha individual, não respeita a possibilidade de produtos naturais, de técnicas já herdadas de outras nações ou civilizações, como a indígena, né, que não era desdentada, e outras, conhecimentos antigos que trazem produtos naturais. A gente tem que pensar que a indústria farmacêutica é nova. A indústria farmacêutica tem aí cento e poucos anos. E antes? E antes eram outros procedimentos. Era a tal da tintura, era a tal do chá, era a tal do pozinho, eram muitas coisas que se faziam e que se mantinha a saúde. E como? Né? E sem efeitos colaterais. Hoje, cada comprimido é um karma que você tem que assumir. Karma no sentido de causa e consequência. Você toma um remédio, as consequências são lá, os efeitos colaterais. É o karma da indústria farmacêutica que ninguém gosta de falar, né? Então, o cloro é um padrão mundial, o flúor causa polêmica, é uma prática, né, regional, e o que se sabe sobre a fluoretação e a glândula pineal? Porque é esse o ponto que eu defendo. Para que o flúor, se o flúor para defender de cárie, eu tenho uma série de outros procedimentos que não vão causar a calcificação da glândula pineal, que muitos médicos dizem que a calcificação ocorre com a idade. Ora, tudo ocorre com a idade. Oxidação, calcificação, calcificação de artéria, calcificação de veia, calcificação na coluna excessiva. É como se o corpo tivesse enlouquecido e colocado cálcio em tudo quanto é lugar, menos onde tem que colocar, né, que são nos ossos, e causando, inclusive, as osteopenias, as osteoporoses. Quer dizer, o corpo enlouquece. De repente, vou jogar cálcio em qualquer lugar, menos onde tem que jogar. E a calcificação da pineal? Por que não está ligada ao cálcio? Por que não está ligada ao cloro? Está ligada ao flúor, né? Então, não é teoria da conspiração aqui. Quando é teoria da conspiração, eu estou chutando o balde, tá? Então, eles acham que esse flúor não é da fluoretação da água e que, de repente, é como se o corpo começasse a acumular flúor, não sei de onde, dos alimentos, de alguns metais, mas é muito mínimo e pouco, né? Ele diz que é como se saísse dos ossos e do próprio dente e fosse para a glândula pineal. Não tem comprovação científica, eu dei uma olhada bastante, é controvérsia, um diz que sim, outro diz que não, outro diz que sim, não teve consequências, não teve, como é que é? Não é consequências, conclusões efetivas. Pode ser
mas também pode não ser, né? Porque tem que ser de todos, né? A glândula pineal, ela é responsável não apenas pelo aspecto intuitivo, pela projeção astral que as pessoas falam, pelos contatos extrafísicos, principalmente pela produção da melatonina. Se você não produz melatonina, você não dorme. Aí, se você não dorme, lá vai você tomar o tal do Rivotril e seus irmãos e primos semelhantes, né? Então, ela participa deste ciclo, né, de melatonina e o que pela manhã, né? O hormônio da felicidade, que é a serotonina, que o pessoal coloca nos Prozacs da vida e seus irmãos, essa que é a fluoxetina, né? Um é o clonazepam, o outro é a fluoxetina, né? Principal, claro, que existem outros, né? Que hoje eles gostam de dizer, mas pelo que eu já estudei, 4 no máximo de um tipo, do outro também, não tem tantas fórmulas assim. E a maioria derivada do petróleo, tá? Elas não são naturais. Esse também é um grande ponto que a gente tem que prestar atenção desses remédios. Então, a hipótese é que o excesso de flúor pode acelerar a calcificação. Acredito que sim, tá? Porque durante muito tempo eu só consumi água sem flúor. E provavelmente, em função disso, que eu nunca tomei remédio para dormir, não tenho problemas de insônia, né? Apesar de idade, tudo, até com problemas, né? Quando tem problema também todo mundo fica meio acordado, mas daqui a pouco volta a dormir, não tem problema. E não vou ter. E fora os contatos, então provavelmente minha glândula pineal está firme e forte. Mas, claro, não vai ser só tomar flúor ou não tomar flúor. Claro que existem exercícios, existem práticas para ativar e para manter, né? Que é igual exercício físico. Você faz alongamento, faz balé, a infância, adolescência, depois você para. Quer ter o mesmo alongamento? Não vai ter. Tem que manter tudo no corpo, tem que ser mantido. Todos os exercícios. Alongar, né, caminhar, senão você perde, como qualquer outra habilidade. Você perde. Então, os dados ficam inconclusivos, né? Calcificação na pineal, envelhecimento precoce, insônia, doenças degenerativas. E a causa pode ser ou não. Aí tem a parte do debate, né, oficial, né, que a gente sabe, as sociedades odontológicas fazendo a pressão, a OMS fazendo a pressão. Não, é só um pouquinho, é seguro e tal. Críticos, que são pesquisadores independentes, os grupos naturalistas, os terapeutas holísticos que têm os seus, né, apoios científicos também, aponta estudo de acúmulo no cérebro. Claro, está circulando esse sangue, esse fluxo não vai ficar aqui, não tem endereço. Você toma uma substância, ela se espalha no seu sangue, se espalha em tudo quanto é lugar. Não vai ficar especificamente com o caderninho ali na mão, olha, para botar o fluxo só no dente, tá? Esquece cérebro, esquece glândula pineal. Né? Então, há grupos que dizem que o acúmulo no cérebro desde cedo reduz o QI, inclusive destas crianças que são expostas a isso demais. A China, né, já comprovou com alguns estudos dela, e a Índia não usa. Então, a glândula pineal, verdade, acumula flúor e esse depósito contribui para a sua calcificação. Efeito clínico comprovado? Mais ou menos, há grupos experimentais ainda, e a consciência prática para isso. É melhor evitar, optar por filtros de osmose reversa, destiladores de água, água mineral, que não contenha flúor, tá? Águas que vêm de aquíferos, né? Águas minerais que vêm de poços, né? Artesianos, de poços, né? Dos aquíferos. Filtro caseiro simples, né? Você pode usar carvão ativado, que reduz inclusive o odor do cloro, embora não remova o flúor. Aí você tem filtro
aquele filtro de barro simples com vela de cerâmica, carvão ativado, tem velas que se vendem, vela dupla, inclusive com prata coloidal, que é muito mais eficiente, né? Pode fazer destilação, mas é bem complicado, né? E a água mineral. O problema da água mineral engarrafada, que não contém flúor adicionado, é a questão do plástico. Ela vem em garrafas de plástico, PETs. Então, isso aí já é um inconveniente. Mas, em alguns países, é vidro, com troca, né? E tem fontes também, né? Então, a água de poço, o poço artesiano, traz água subterrânea sem cloro, sem flúor, que foi a que eu usei. Veja, não tenho problemas dentários, não tive nenhum tipo de problema de cárie, nem essas coisas loucas que o pessoal fala, né? Então, não é comprovação que você precise colocar na água. Ah, mas tem as populações de baixa renda, não sei o que, não sei o que lá. Será? Será que se não der um hábito de pelo menos bochechar com a água pura, limpa, passando a mão para tirar o açúcar que come, o doce que come? Porque o problema vem disso. E meus estudos com experiências, inclusive de uma alimentação refinada, tá? De açúcar branco, farinhas, farináceos, que por dentro provocam o enfraquecimento. Bebidas adoçadas. Olha só a quantidade de água que se perde potável colocando bebidas adoçadas. Né? Para mim, aquilo tudo poderia ir terra abaixo. E colocar só água, 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 água. Quem quiser, chupa fruta, faz o seu suco, porque aquilo, que é prático, que é pronto. Esse, desculpa, do prático e do pronto, acaba trazendo outros malefícios, né, consequências. Então, qual é a dimensão energética? Antigas tradições xamânicas, taoístas e esotéricas, que eu concordo, dizem que a água guarda uma memória vibracional. E já teve o japonês provando isso. E sim, tá? Então, ela se carrega pelo campo aonde anda. E aí, a água subterrânea tende a estar mais protegida de campos eletromagnéticos artificiais, de poluição e até de formas coletivas de pensamento. Imagina a água urbana que chega na sua casa. Além do tratamento químico, circula em tubulações que cruzam cidades carregadas de tensão mental e emocional, e isto influencia o corpo sutil da água. Estou falando sério, tá? Esta é uma visão que eu tenho. Eu posso mudar isso? Posso. Já vou explicar como. Água mais pura, né? Condição mais clara, corpo sutil se harmoniza com mais facilidade, melhorando a sua saúde. Então, uma das coisas que se pode fazer para regular, por exemplo, também o pH da água é colocar um pouquinho de bicarbonato num copo de água. Você toma pelo menos 3 vezes por dia uma água bicarbonatada. Quando eu trabalhei com águas hidroterapia na estância de Caxambu, eu estudei muito sobre as águas, inclusive as águas lá, a água bicarbonatada, a água era a gaseificada natural com carbonatado, inclusive, carbono, né? Então, tinham diversas águas nas fontes de Caxambu, como tem na fonte de São Lourenço, que é uma das águas mais gostosas que eu já provei, mais do que as de Poços de Calda, mais do que, porque é onde tem a Perrier. A Perrier pega em São Lourenço. A água ali é levíssima, levíssima. E essa água bicarbonatada, em Caxambu, eu morei lá 3 meses, trabalhando com hidroterapia, a fonte, tinha uma das fontes que dava para fora do parque, justamente para as pessoas encherem seus galões, porque ficava interminável para a cidade. Eu enchia 2 galões para a gente beber, né? Beber, fazer alguma coisa, suco e tal, chá, né? Tudo que você fosse beber, porque para cozinhar, como ela vai ferver, você não precisa utilizar. Mas eu estava lá com várias crianças, inclusive, né?
que não eram meus filhos, enteados e tal, mas todo mundo bebia a mesma água, e essa água era muito leve, que ainda tem isso, você bebe água, tem água que tem gosto, sei lá, estranho, cheiro estranho, eu pelo menos percebo. Percebo quando a água é leve, percebo quando a água é enjoada, né? Então, isto é uma sutilização do seu paladar, até da sua relação com a água. Eu posso mudar isto, né? Um ritual simples, né, e diário de energização da água, que é movimentar a água, porque ela ficou parada, você movimenta, né? Pega um copo grande, movimenta para lá e para cá, você pode fazer isso também com uma quantidade maior antes de colocar no filtro, você vira, né, de um recipiente para o outro, movimenta essa água antes de colocar no filtro, e eu gosto muito um recipiente de vidro ou de barro, evitar, né, coisas metálicas, e cristais. Que cristais? Você lava pedras especificamente azuis. Então, você tem o quartzo azul, você tem o lápis lazuli, você tem a aventurina, o que mais que a gente pode colocar? A amazonita também, ela tende do azul ao verde. Então, pedras azuis, de preferência brutas. Lava com chuveirinho, né, para tirar, passa uma escovinha bem limpa e vai colocar dentro desse recipiente e solarizar esta água. Se for num recipiente de vidro, melhor. Você pode ter o vidro de barro, separar a água na sua garrafinha de vidro, colocar no sol da manhã e não precisa de muito tempo e você já tem uma água solarizada. E você pode, solarizando a água, pode solarizar 3 garrafas e beber uma cada dia, né? Fazer uso dessa água que ela está energizada, revitalizada e com uma pedra que ajuda justamente nesta área da glândula pineal, a luz solar ou mesmo a luz da lua. Você pode, quando é lua cheia, né, batendo ali no seu quintal, na sua varanda, na sua janela ou na sua área dos fundos, você coloca a água ali com a pedra, né? Se você quiser criar uma vibração na água, você tem sons, se você expor esta garrafa a esses sons, né, vibrações de mantras como OM, ou mesmo uma vibração 432 ou 528 Hz, mas tem que ter garantia de que deixa a sua aguinha ali, né, naquele som, e ela já vai estar bem diferente de uma água normal. Ah, Cristina, eu vou fazer isso sempre? Depende de você. É um ritual que você faz para beber. Você pode preparar 2, 3 garrafas e depois você vai lá. E é uma maneira de você estar em contato com a água, meditar, saber que a água faz parte, né, da sua saúde, do seu corpo, das suas emoções, né, e vai ajudar significativamente a sua glândula pineal. Aí, na hora de você fazer uma terapia floral, essa terapia floral vai ser melhor absorvida e melhor entendida por você, né? Considerando-se que uma floral é feita com água, flores, água solarizada, ou com a lua ou com o sol. Flores. Então, toda aquela vibração da flor, os componentes da flor, passam para essa água não só enquanto memória, mas efetivamente. E se coloca o brand somente para conservação. Agora, claro, uma flor é mais vulnerável que você ferver uma casca, uma folha, uma raiz, mas é o mesmo princípio. A flor é o mais sutil para trabalhar os elementos sutis em você, mentais, emocionais, às vezes até espirituais, crenças, e aí, às vezes, né, nas terapias eu também entro, ou com óleos essenciais, eu vou fazer um vídeo só sobre lavanda, fantástico, né, tem uns óleos assim,
serve para muita coisa realmente, mas é bom vocês conhecerem a flor e a planta, né? A floral de lavanda eu também uso muito para acalmar, para dormir, o óleo de lavanda para crianças e animais no difusor, pode ser até o difusor elétrico, nunca puro, você pode colocar só algumas gotas num óleo carregador. Qual é o óleo carregador? Óleo de coco, óleo de semente de uva, que não tenha cheiro, para deixar que a vibração da lavanda predomine no ambiente. E você também pode fazer uso. Eu não durmo, né, por conta minha, sem fazer uma massagem com óleo de lavanda. Eu tenho uma mistura de óleo de lavanda, copaíba, frankincense, uma mistura que eu faço, um blend, para passar nos pés. Eu faço uma massagem nos pés, com uma gotinha só, depois eu passo em volta do umbigo e faço a aspiração. Sono tranquilo. Quando estiver falando de floral de lavanda e depois da aromaterapia, eu trago para vocês tudo descritinho, como pode ser. Se vocês querem, já coloca aqui embaixo nos comentários, eu quero a receita do blend, tá? Para dormir melhor, através de óleos essenciais. Mas cuida da sua água, cuida dela. Você pode botar uma água numa garrafinha de vidro, com essa pedrinha tudo feito, do lado da sua cama, isso é a primeira coisa que você bebe. A primeira coisa que você faz é hidratar-se também, é muito bom. Eu não durmo sem beber minha aguinha e deixo a água para vibrar ali, que eu sempre durmo com uma frequência, né? Eu gosto muito da 432 e da 528, que mexe com o cardíaco e o coração. Então, você coloca aquela água ali na frequência de manhã, ela ficou ali na frequência, do seu ladinho, com a pedrinha. Primeira coisa que você faz é hidratar-se. Ok? Então, fica a dica de uma terapia, as informações e perguntas específicas sobre a água, sobre filtros, sobre como fazer, coloca aqui nos comentários, dentro do possível, vou estar respondendo tudo. Se não, se for muitas perguntas, a gente faz um novo vídeo, ok? Então, até o próximo vídeo de terapia floral e terapias alternativas. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.